Pessoal, boa tarde, bom dia, desculpe, 11 horas da manhã ainda. Institucionalmente, acho que a pessoa mais indicada para falar seria o senhor, seria Armando, né? Mas é um fato que ocorreu na época que ele ainda não estava, então eu também estou aqui para falar com vocês. Vocês já me conhecem, normalmente eu estou sempre aqui brincando, descontraindo, tentando fazer as coisas de uma forma leve, mas infelizmente a gente vem falar de um assunto muito sério e que merece toda a seriedade e atenção possível, né? Eu acho que a nossa nota, ela por si só já é bem explicativa, né? Talvez eu não tenha tantas informações como vocês queiram, mas em respeito a vocês e diante da importância do tema, a gente vem aqui para esclarecer alguma eventual dúvida, então vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas e estamos à disposição. Bom, então vamos lá então, pessoal, vamos abrir a nossa coletiva, vamos fazer uma pergunta para o colega, depois a gente vai vendo como está e continua daí na entrevista. Lucas Armando, bom dia. Como foi recebido por vocês, ainda lá atrás, né, dentro desse processo, como foi a abordagem dos jogadores e, se possível, também quais jogadores foram abordados nesse processo por início dessa operação, por gentileza? Olha, antes de mais nada, o que a gente prega é a evolução do futebol, é a ética no futebol, é a melhoria do futebol, e não tenha dúvida que o Londrina vai sempre que puder, vai se sobressair nisso. Então, assim, obviamente, a gente antes do jogo ali, já na hora ali do aquecimento, 3 jogadores vêm até mim, me reportam que foram aliciados, e obviamente isso assusta ali na hora. Eu de pronto chamei Paulo, que era o CEO à época, e a gente acionou a Federação Paranaense na mesma hora de imediato. Eles nos passaram um departamento da CBF para a gente oferecer a denúncia junto com o jurídico. O Dr. Saliba formalizou isso na segunda-feira, logo após o jogo do Maringá. Lembram, no jogo do Maringá em abril. E pedimos para os 3 atletas não alardearem o assunto. A única pessoa que eu conversei além do nosso advogado da Federação com o Paulo foi com o Wallace, que era o capitão do jogo. Eu falei, Wallace, aconteceu isso, esses 3 atletas foram abordados, vamos ficar de olho aqui e tal. Ressaltar, pronto, tem um ponto interessante na nota, nenhum dos 3 atletas aliciados tomaram cartão na partida, tá? Então vocês fiquem tranquilos. Em relação ao nome, Rafael, eu não tenho dúvida que vocês prezam pela lisura das investigações, assim como a gente, vocês querem ver no futebol assim como a gente. Então, assim, eu inclusive conversei hoje com o promotor do GAECO, o Dr. Leandro Antunes. Ele me disse que em breve esses processos, a investigação, enfim, se tornará pública, mas eu acho que se as autoridades competentes ainda não divulgaram, é porque é para o bem das investigações não ser divulgado. Então a gente também vai se reservar o direito de não falar pelo bem da investigação. Entendo o lado de vocês, entendo que vocês precisam ir atrás da investigação, da informação. Talvez vocês consigam, inclusive antes dos dados se tornarem públicos, mas não vai ser através do Londrina de uma forma institucional. E eu espero que vocês entendam o motivo. Lucas, bom dia. Bom dia, Armando. Bom, assim, a gente está aqui do lado de cá, né? A gente está vendo o time em si, ele continuou rendendo muito futebol, tanto é que se classificou e está aí lutando, né, diretamente pela vaga na fase final. Esse assunto que você citou, que ficou contido entre os jogadores envolvidos, em algum momento o elenco como um todo foi informado, até pela grandeza do ato dos jogadores? Não, sem dúvida nenhuma. Eu estou falando, quando eu disse que a gente reservou os atletas, porque ali era na hora de subir para o aquecimento, sabe? Falou, vamos blindar um clube, é um jogo importante, é um clássico, né? Pelo menos de lá para cá eles enxergam como clássico. Mas na segunda-feira fizemos a palestra, todos os atletas quando chegam, já são informados. A gente constantemente tem palestras sobre diversos temas, inclusive recentemente tivemos sobre o VAR, né? E eles são informados, e nesse dia eu especificamente conversei com todos os atletas, com a comissão técnica ali no auditório da associação, para explicar o que ocorreu, para relembrar os danos que isso pode causar, para parabenizar os atletas que tiveram a coragem de reportar, porque eu sei que não é fácil, às vezes tem um medo, você não sabe quem é que está ali do outro lado, o nível de periculosidade que é, mas sim, teve a conversa, tem constantemente, eles sabem dos riscos, né?
E sim, salvo engano, esse jogo foi no sábado, a conversa com eles foi na segunda, o ofício junto ao departamento específico da CBF também foi na segunda, enfim, só a conversa com a federação que foi ali dentro do vestiário. Ô, Lucas, queria saber se te assustou no momento, como te assustou, porque é um momento que a gente vive de futebol brasileiro, que a gente teve uma operação muito forte aqui de Goiás, que inclusive vários jogadores foram penalizados. No caso do Londrina, os jogadores se comunicaram rapidamente o clube. Qual foi realmente sua reação no momento, ainda mais no momento que vive o futebol brasileiro, pensando nesse tema em si, de manipulação, especialmente manipulação por cartões amarelos? Velho, foi a primeira vez que eu vivenciei isso, né? Então é óbvio que na hora você toma um susto, mas a gente, quando está aqui nessa posição, a gente não tem o direito de se desesperar, nem de ficar numa alegria exacerbada, né? Eu brinco com o executivo, ele tem que chorar e comemorar para dentro, né? A gente não pode entrar em euforia quando eles estão eufóricos que ganham um jogo aos 50, nem pode se desesperar quando a gente perde um jogo aos 50. E isso faz parte do nosso trabalho, né? Óbvio que você fica ali, a cabeça mil, você pensa em mil situações. Será que só foram esses 3? Será que não foram? Inclusive a conversa com o Wallace foi essa, velho. Fica atento, vamos isso, ele é um líder, a gente confia. Mas assim, reiterando nossa confiança em todo o grupo, né? Mas aqui, como em todos os lugares, são seres humanos, né? E aí você, fica meio sem saber. Mas acho que a gente tomou as decisões corretas, não à toa todas as investigações ocorreram em sigilo, o assunto só veio à tona no momento que a polícia, o Ministério Público, enfim, entendeu que era o momento de fazer essas buscas e apreensões, e a gente continua à disposição das autoridades, confiando no Ministério Público, no GAECO, na polícia, na federação, na CBF e em todos que aqui estão. Lucas, bom dia, bom dia. Esses atletas participaram da partida naturalmente e me diz uma coisa, por gentileza, quais as medidas que o Londrina tomou em termos de conversar com os atletas, no sentido, a gente sabe que é difícil blindar esse tipo de atitude por parte das pessoas que buscam esse tipo de ação. Qual foi a mensagem dada institucional da direção do Londrina aos atletas para evitar outros eventos dessa natureza? Velho, eu confesso, assim, eu não me preparei aqui, não vim buscar no histórico para chegar aqui e falar. Eu não lembro se os 3 jogaram, talvez sim, provavelmente os 3 jogaram. Eu sei que os 3 não tomaram cartão porque eu levei, mas os 3 foram para a partida, obviamente. Eu não lembro se os 3 foram titular. Eu confesso para você que realmente eu não sei. Provavelmente sim, porque você não vai pedir para alguém tomar um cartão amarelo com 27. Eu não sei nem se cartão do banco conta. Eu confesso que eu não sei como é que funciona essas apostas. E como é que eu digo? Velho, o fato dos atletas terem vindo, nos dá uma confiança maior. Fala, os caras, eu vi a resposta, né? Até para vocês ficarem sabendo, um abordou perguntando se queria fazer um patrocínio, marketing, alguma coisa, e um dos 3 atletas respondeu, claro, qual é a situação? Tá, não, meu sócio pode te ligar? Ele falou, claro, conversa bem normal. E aí, isso foi no Instagram, aí o sócio chamou no WhatsApp e falou bem, aquela conversa normal, e aí manda um áudio em audição única. E aí o cara já respondeu, xingando até a 5ª geração, me respeite, eu sou pai de família, etc, etc. E o mais curioso que aí a gente fez aquele ofício para a CBF, tudo, e um dia chega a intimação do GAECO, né, no Ministério Público. Eu acompanhei os 3 atletas, e a Polícia Penal chegou lá com equipamento e restaurou esse áudio, né, de audição única. E aí que a gente teve a certeza do que tinha no áudio e realmente era oferecendo dinheiro para tomar o cartão e tal. Eu nem me recordava que era até os 27 minutos hoje, lendo a matéria que eu lembrei. Enfim, então é isso, velho. Como eu falei, eu não tenho muita informação além da nota, mas a gente continua focado no acesso. Isso aqui é o Londrina se posicionando para moralizar o futebol. E vocês podem ter certeza que qualquer evento que aconteça relacionado a isso, ou qualquer coisa que a gente acha que desvirtue os princípios do esporte, a gente vai estar sempre na vanguarda disso daí, de denunciar. Lucas, eu sei que você já ressaltou que os jogadores não tomaram amarelo, né, os 3 investigados que fazem parte da investigação de uma certa forma estão envolvidos nessa situação, mas o Iago Teles tomou cartão aos 2 minutos, o Caio aos 6 e o Maurício aos 24. Pelo que eu entendi, a proposta era para tomar cartão até os 27 minutos. Como é que fica a confiança em relação a esses jogadores, sabendo que os
os jogadores foram procurados do Londrina para fazer esse tipo de esquema de aposta? A mesma confiança de sempre. O tomar o cartão é natural, né? São 3 atletas que você citou aí que gozam de total confiança da gente. A gente também confia nas autoridades, confia na investigação. Isso aí foi em abril e a operação desencadeou hoje. Então, certamente eles tiveram tempo suficiente para fazer a investigação. Então, não muda nada. Eles continuam gozando de plena confiança da gente, do elenco, da comissão, de todo mundo. Vocês acham que de alguma forma, apesar de esse fato ter acontecido lá em abril, né, já está rolando essa investigação, isso pode afetar o próximo jogo agora, que é um jogo decisivo? Assim, os jogadores, está todo mundo com a cabeça muito no lugar, está todo mundo muito focado no resultado. Eu acho que se afetar, é afetar para o bem, para mostrar que é um time de homem, um time de caráter, um time que tem personalidade de denunciar criminoso, que não se abala com criminoso, e não vai se abalar também com momentos decisivos de jogos. Eu não tenho dúvida que isso aí vai fortalecer o elenco, porque quando você faz o certo, você consegue dormir com a cabeça muito mais tranquila que quem faz o errado. Então eu não tenho dúvida que se mudar é mudar pro lado positivo. Olá, bom dia. Uma dúvida com relação à questão de apostas. O Ministério Público diz que agora vai aprofundar a investigação para saber se esses empresários, por exemplo, fazem parte realmente de um esquema de apostas esportivas. O que vocês conseguiram levantar até com os jogadores, é possível saber se realmente esses jogadores estavam sendo contados para um esquema de apostas esportivas ou outra coisa? Tudo que eu sei foi o que foi dito aqui. Eu sinceramente não sei essa informação que você está trazendo agora, que eu estou sabendo agora, mas eu estou muito tranquilo, porque eu sei e confio nas pessoas que aqui estão. Então podem virar pelo avesso aqui o Londrina. E em relação à aposta, eu acho até interessante Armando falar um pouquinho sobre isso, mas o que a gente sabe é isso. Esses 3 atletas foram abordados, 2 não responderam, um respondeu xingando o cara até a 5ª geração. Noticiamos, comunicamos à federação, através da federação enviamos um ofício do nosso jurídico para a CBF, para um departamento específico desse assunto. Algum tempo depois chegou intimação do GAECO para eles irem, eu acompanhei pessoalmente os 3, ficam nervosos obviamente. Chegou lá uma equipe da Polícia Penal com um equipamento que restaurou toda a conversa de WhatsApp, restaurou o áudio, e hoje, alguns meses depois, a gente viu pela imprensa, também, e no momento que a gente vê pela imprensa, falou, é hora da gente se posicionar, é hora da gente dar uma informação. A gente acreditou que a nota seria importante, mas repito, entendo a necessidade da imprensa de tentar colher mais informações, e é por isso que a gente veio aqui em respeito a vocês e a população e ao torcedor do Londrina, para tentar esclarecer uma outra coisa. Acho que complementando e tentando responder a sua pergunta, esse movimento ele reforça a nossa confiança nos atletas, porque se a gente vê que tem líderes dentro do elenco capazes de fazer isso, a gente só fica contente e orgulhoso de ter gente como eles trabalhando junto com a gente. Então, até por isso, pelo fato de repente eles terem levantado a bandeira e nos demonstrado, como o Lucas falou, a gente nem voltou atrás para ver se eles jogaram ou não, mas acho que nos daria total conforto e confiança de eventualmente colocá-los sim para jogar, porque não teriam por que fazer algo diferente, né? O cartão amarelo é uma coisa que acontecia antes das bets existirem, então estaria já sujeito a alguma coisa desse tipo, mas o fato de terem nos notificado, acho que já é muito positivo. Mas acho que o importante é a gente reforçar de novo o compromisso do Londrina com a integridade, com o desenvolvimento do futebol, o profissionalismo. Acho que a minha chegada, de certa forma, indica isso. Como vocês sabem, eu não sou do futebol, então não estou acostumado com esse tipo de acontecimento, e a gente está aqui para coibir isso, e nós vamos combater isso a todo custo, e o movimento dos jogadores nos deixou muito orgulhosos. Acho que um complemento que a gente pode fazer aí é com relação às bets, porque a gente também está vendo muita repercussão negativa, com relação às bets, né? Acho que a atitude do Londrina foi vista com muita positividade, mas a repercussão para as bets, no fim, ela acabou sendo negativa, e a gente acha que as bets elas acabam sendo até vítimas desse tipo de coisa, porque no fim das contas, provavelmente, de novo, também não entendo muito a fundo
o modelo de negócio é dinâmico, mas eu imagino que um ato como esse resulta em perda para as bets. Então, a gente não tem ciência de nenhum envolvimento nesse sentido, e a investigação em si ela tá nas mãos da polícia. O que a gente podia fazer diante de um profissionalismo e procedimentos cabíveis, a gente tomou, e acho que deu os resultados positivos que estão aqui, e é por isso acho que nós estamos aqui conversando hoje, inclusive. Lucas, bom dia. A gente sabe quando acontece uma situação dessa, o pessoal começa a revirar lance, assistir lance aqui, lance lá, comentar, né? O que fazer para blindar esse elenco nesse momento decisivo, né? De possíveis especulações, Londrina cooperou, né? Como foi amplamente falado com toda a situação. O que fazer para blindar esses jogadores, né? Nesse momento decisivo, para focar no que importa, né? Que é o quadrangular da Série C agora. Velho, eu acho que eles já estão blindados. Vamos fazer uma reflexão aqui, bem consciente, sem aquela agonia de rede social. Se existe uma manipulação de resultado, a Bet é vítima igual. Se manipula para arrancar o dinheiro dela. Em relação ao que você falou, alguém aqui, em sã consciência, acha que se existe um esquema de aposta, se existe uma quadrilha, ou o que quer que seja, ele só abordou o atleta do Londrina? Falou, vou escolher um time ali, do interior do Paraná. Os caras lá no Nordeste, em Santa Catarina. Velho, a gente está falando aqui porque a gente que foi quem denunciou. Sabe? Posso até estar sendo injusto, como as coisas ocorrem em sigilo, talvez outros tenham e estourem lá na frente. Não sei. Igual o da época lá que estourou e o Vila Nova denunciou. Quando o Vila Nova denunciou e fez a apuração, já tinha jogador aí de mais de 10, 15, 20 clubes de todas as regiões do país. Então, assim, eu vejo isso como uma forma de... É isso que é blindar o time, é você ter coragem de enfrentar problema, é você ter coragem de falar de assunto chato, é você ter coragem de apontar dedo quando precisar. E eu não vejo uma forma melhor de blindar, com a transparência, honestidade e coragem de falar sobre esse tipo de tema. Você acha que a gente gosta? A gente até brincou, não tem um dia de paz, sexta-feira, sabe? Mas é isso, se tem um problema a gente vai falar, vai enfrentar e vai trazer a verdade. O Londrina denunciou na mesma hora, e é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. O Lucas, aproveitando o gancho, quando a gente conversa, né, com profissionais do futebol, assim como você, e muitas opiniões, esse pessoal geralmente fala o seguinte: um time vencedor, ele se faz com bons jogadores, tecnicamente falando, com boas individualidades físicas, com boas compreensões táticas. Esse comportamento dos jogadores envolvidos nessa abordagem e a resposta que eles deram, isso também acaba sendo um componente a mais para um time campeão, para um elenco campeão, na tua avaliação? Forlan, não tenho dúvida, né? O que ganha jogo é muito simples, né? É um critério objetivo. Ganhar jogo é fazer mais gol do que o adversário, mas existe uma lista de ajuda imensa, né? Como salário em dia ganha jogo? Não, mas ajuda. Um ambiente bom ganha jogo? Não, mas ajuda. Um treino bom ganha jogo? Não, mas ajuda. E, velho, eu não tenho dúvida de você saber que você está ali dentro do vestiário com seres humanos, homens de verdade, pessoas com caráter, que não sucumbem por causa de 15 mil reais, sabe? A gente, velho, são seres humanos, não são jogadores de futebol, são seres humanos que jogam futebol. Em todos os meios vai ter gente que se corrompe, aí na imprensa, na política, no judiciário, o médico, velho, e aí quando você vê, por mais que seja um absurdo, né, aquele negócio, o cara que achou um dinheiro e devolveu, vira notícia, né, deveria ser o normal, mas felizmente muitas vezes não é, né? Então é óbvio que isso fortalece, isso deixa a gente de certa forma orgulhoso pelo atleta que a gente tem, pelo grupo que a gente tem, e de uma certa forma até como consequência acaba que sim, fortalece sim o grupo. O Lucas e Armando, não sei quem pode responder. É claro que no primeiro momento essa notícia entristece, cria um aspecto negativo, mas analisando sobre a postura do Londrina, dos atletas da diretoria do Londrina, você acha que o compliance do Londrina sai muito mais fortalecido e também a imagem do Londrina, de uma forma geral no futebol brasileiro, ela se fortalece e esse projeto também do Londrina Esporte Clube? Sem dúvida. Acho que esse é o objetivo diário aqui,
compromisso com respeito, responsabilidade com o público, os torcedores, com os patrocinadores, todo mundo que nos apoia, e a gente não tolera esse tipo de atitude. Então, esse é só uma primeira medida que a gente está tomando nesse sentido. Então, acho que o envolvimento dos atletas nesse sentido já para a gente é uma coisa muito positiva, para a gente ver que não está só na direção disso. Estamos conseguindo enraizar isso dentro do clube e mostra o caráter de todo o elenco e toda a diretoria que a gente tem. Então esse é com certeza o compromisso, é com compliance, é com ética, é com responsabilidade, é com profissionalismo, e esse é o caminho que a gente vai seguir, quer trilhar e quer que seja exemplo para que o futebol persiga esse caminho junto com a gente, né? Sozinhos a gente vai ser peixe pequeno e vai ficar vendido nisso, mas acho que se todo mundo der as mãos e caminhar nesse rumo, a gente vence essa batalha em conjunto como um time, né? Como futebol. Deixa eu fazer um complemento. E desde o primeiro dia nosso aqui, a gente vem falando que o que a gente quer é abraçar a população novamente, o torcedor, tudo. E eu sei que no meio de muito mentiroso é difícil acreditar quando simplesmente você chega no primeiro dia na semana falando. E o que a gente espera é isso, é nas atitudes do dia a dia, quase 2 anos depois, eu não tenho dúvida que todas as atitudes, todas as decisões que a gente vai tomando vão corroborando com o nosso discurso e vão mostrando, porra, é verdade, os caras estão, sabe? Seja no prometer que não vai diminuir o preço para não prejudicar o sócio, seja na atitude dessa, seja na forma de respeitar o torcedor, respeitar a imprensa, respeitar as pessoas. Enfim, velho, isso aí é mais um tijolinho que a gente coloca no projeto do Londrina e na nossa missão de resgatar a população de Londrina com o Londrina Esporte Clube. Tá bom? Eu queria perguntar para vocês se vocês em algum momento tiveram receio de que outros jogadores fossem procurados por essas mesmas pessoas e que não se sentissem seguros para falar sobre a situação, né, igual esses 3 denunciaram prontamente para vocês. Velho, como eu falei, na hora que os 3 chamam, passa na sua cabeça, porra, será que alguém mais recebeu? Às vezes o cara recebeu e não viu, às vezes, enfim, velho, mas a gente confia bastante. Eu acho que a atitude do dia a dia, a atitude nos jogos dos atletas nos faz a gente confiar, né? A gente tem que partir do pressuposto que a gente vai confiar em todo mundo. Se não confiasse, a pessoa não estaria aqui, né? Então, eu não vou mentir para você dizer, pô, claro que passou na cabeça, mas eu acho que de lá para cá, ninguém deu motivo para a gente desconfiar, entendeu?